Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos mais uma vez aí ao nosso canal. Hoje a gente vai falar de um tema bastante interessante, uma coisa que eu gosto muito, que são os fundos de investimentos e tentar entender esse mundo, né, dos fundos de investimentos e nada mais e ninguém melhor do que isso para explicar isso para a gente do que meu amigo aí, o Samuel Ponsoni, que trabalha na XP, é um especialista, né? Ele vai falar mais um pouco aí do que ele faz lá, mas da área não só de fundos de investimentos, como previdência privada, fundos imobiliários. Daí, Samuel, muito bem-vindo ao nosso canal, muito obrigado, cara, por ter disponibilizado o seu tempo, né, e o seu conhecimento aqui com a gente. Você poderia começar falando um pouquinho do seu currículo profissional, inclusive parece que a gente teve aí uma interseção aí, em algum momento a gente trabalhou juntos em uma empresa, né? Você poderia contar um pouco para a gente? Mais uma vez, muito obrigado, meu amigo. Claro, claro. Bom, obrigado. Eu que agradeço pelo convite, por prazer poder participar aí do teu canal. Deixa eu contar um pouquinho de mim brevemente aqui. Eu sou engenheiro de formação, trabalhei os meus primeiros 3 anos ali da vida profissional com engenharia e logo depois, em 2009, mudei para o mercado financeiro e desde o começo eu migrei para a área de seleção de fundos, seleção de gestores. Eu comecei num pequeno escritório de agente autônomo, assim como você, lá atrás, fazendo a seleção de fundos, e de lá para cá eu passei por diversas instituições, eu passei pela operação de um banco canadense chamado Royal Bank of Canada, passei depois pela GPS, que é um grande, que a gente chama de multifamily office, né, que cuida de grandes fortunas, que hoje virou Julius Baer Family Office, foi vendido para um banco suíço. Fiquei, depois disso, 4 anos na Azimuth, que foi onde eu conheci o Henrique. Lá eu era responsável pela gestão de fundos exclusivos de carteiras administradas, de alguns dos maiores clientes da Azimuth, olhando tanto o cenário e o que a gente chama de asset allocation, né, a alocação entre as classes de ativos, quanto a seleção de fundos. Eu nunca deixei de fazer seleção de fundos. Em março do ano passado, março de 2019, eu topei o desafio para ajudar a melhorar a área de análise de fundos aqui da XP. Sempre teve a área de análise de fundos. O diretor que me chamou, o Gustavo Pires, queria dar uma reforçada, uma repaginada. A pessoa que tocava isso tinha topado novos desafios dentro da XP e eu vim aqui para montar uma equipe que hoje é responsável pela análise, né, pela diligência de todos os fundos que entram na plataforma, sejam fundos de renda fixa, multimercados, fundos de ações, fundos imobiliários, fundos locais ou internacionais e fundos que a gente chama de ilíquidos, fundos de private equity, venture capital. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o que são esses fundos. E é isso. Hoje nós somos ali em 8 pessoas tocando a análise de fundos. Estamos expandindo o time. Talvez a gente termine o ano ali com umas 10 pessoas. Responsáveis tanto pela aprovação, né, como eu falei, quanto pelo acompanhamento dos fundos depois. Além do acompanhamento dos gestores, fazer os relatórios de diligência, nós temos ali uma página dentro do Grupo XP, o XP Conteúdos, onde a gente coloca alguns relatórios que a gente faz, alguns artigos sobre a indústria de fundos, é o conteúdos.xpi.com.br, recomendo. E também tem um podcast de entrevista com gestores que eu toco, depois eu falo um pouquinho dele, que é o Outliers. Muito legal, eu inclusive eu escuto muito lá e aprendo muito. Samuel, você falou uma coisa muito interessante, né? Às vezes os clientes aqui, eles não têm essa dimensão do que é esse trabalho de escolher um fundo de investimentos. Acho que é simplesmente disponibilizar lá, né? Além de, primeiro, a seleção para saber qual colocar, ainda tem o acompanhamento e a conversa com gestores que vocês fazem isso meio que, talvez diariamente, semanalmente, mensalmente, não é isso? Sim. Assim, eu acho que eu dou um exemplo aqui para as pessoas, para tentar explicar o nosso trabalho. Quando você vai contratar, por exemplo, um dentista, você contrata o dentista. Quando você vai a um médico, você contrata o médico para ele te atender. O que é de bom tom você fazer, né? Um advogado, em um dos episódios do Outliers, um gestor falou, poxa, quando você vai contratar um advogado, você tenta entender qual que é a formação dele, quantos anos de experiência ele tem, esse cara ganha causas ou não? E se ele ganha na competência ou será que ele suborna, né? Como que são os resultados desse cara? O nosso trabalho é mais ou menos parecido, que a gente tenta entender qual que é a formação dos gestores, quais foram as experiências passadas, ele é ganhador de dinheiro, sim ou não? Se ele ganhou dinheiro, como que ele ganha dinheiro? Ele tem um processo ou foi sorte?
ou foi uma aposta, um all-in, né, que ele deu e deu certo. Então, a gente tenta entender todos os meandros, todos os detalhes ali da formação da gestora, como que a composição societária, né, se essa sociedade é equilibrada ou ela é desbalanceada, quanto tempo que os profissionais trabalham juntos. A gente faz muita analogia aqui de time, né, de seleção. Não adianta nada você pegar, infelizmente a gente sofre bastante isso, a seleção brasileira. Não adianta você pegar um monte de estrelas, um monte de gestores bons, mas que nunca jogaram junto, que não são entrosados. Acontece muitas vezes desses caras muito bons que trabalhavam separadamente, quando colocados juntos, não dão resultado, se estranham, se desentendem tanto no pessoal quanto no profissional. Então, esse é um resumo do que a gente faz, um trabalho bem de detetive, tá? Assim, de pesquisar na internet, nos materiais da CVM, nos materiais da Ambima, em conversas que a gente fala com pessoas que saíram da empresa, a gente tenta pegar inputs e entender se o gestor era bom ou não era, se ele era meritocrático, né? Se ele honrava de fato os bons resultados ou não. Enfim, esse é o nosso trabalho aqui no dia a dia. É o que eu falo muito dos nossos clientes aqui, que a gente trabalha muito, não dorme para eles dormirem de noite, né? Deixa que a gente não dorme aqui por eles. Então, entrando mais no assunto, Samuel, a pergunta que eu escuto aqui muito, cara, muito com os clientes, seja nos meus cursos e tal, o cliente pergunta assim: Henrique, qual a diferença de eu comprar ação diretamente ou investir num fundo de investimento, né? Então, vou dizer qual é a definição que eu trago, e claro, a gente vai ouvir a sua, que com certeza é muito mais completa, né? Eu brinco e digo assim, ó, se você sabe qual ação comprar, né? Qual horário, a hora de comprar, né? E qual a hora de vender, se você sabe escolher fazer tudo isso, tem que estar tranquilo, tá beleza? Você faz tranquilo. Não precisa pagar taxa de administração e taxa de performance se alguém fazer isso. Mas se você não sabe fazer, né? Ou não quer fazer porque você precisa focar em outra atividade fim sua, sei lá, se é um médico, um advogado, como você citou, é interessante, e muito, talvez mais interessante, você ter uma equipe de profissionais fazendo isso, né? Muita gente, às vezes, não tem a noção do que é uma asset, né? Eu cito como exemplo mesmo a Verde, talvez que seja Luiz Tuberg, talvez seja o maior gestor do Brasil, considerado, e aí eu tive a oportunidade de ir lá visitar, e aí o que é lá dentro, né? Os tipos de profissionais, as áreas, cara, parece a NASA lá, cara, os caras entendem tudo que está acontecendo no mundo todo. Então, seria essa um pouco da minha definição de fundo de investimentos. Samuel, eu gostaria que você complementasse com certeza aqui com seus conhecimentos, e já se tiver uma apresentação, já pode dividir com a gente aí, para a gente tentar entender esse cenário de fundo de investimentos, meu amigo. Tá bom. Bom, beleza. Acho que eu vou falar de... A gente estava trocando ideia aqui antes, né? Eu vou tentar passar um pouco pelos diversos tipos de fundos de investimentos que tem, e aí a gente fala também dos fundos de ações, né? Acho que o conceito básico de fundos é um condomínio. Acho que talvez pegar o exemplo que você falou aí de ações, né? Qual que é a diferença de quando você quer montar uma carteira de ações, comprando ações diretamente versus você investir num fundo de ações? Cada ação tem lá seu preço, né? Às vezes uma ação custa R$20, uma ação 20, 25, 30, R$80. E geralmente as ações elas são vendidas em lotes de 100. Então, se pegar um exemplo aqui, uma ação que custe R$20, que esteja sendo negociada a R$20 hoje, para você comprar um lote de 100, você precisaria de R$2.000. Então, com R$2.000, nesse exemplo fictício aqui, você compraria um lote de 100 ações, só um papel na tua carteira. Se você tivesse R$5.000 no total, você talvez conseguisse comprar ali 3 ou 4 lotes de ações diferentes. O que não dá para dizer que é uma carteira bem diversificada, né? Então, geralmente, para montar uma carteira mais pulverizada, o que você precisa? De mais recursos, se você for montar a carteira de maneira individual. O que é a opção que existe? Né? É o tal do fundo de investimento. O fundo de investimento, ele é muito... Faz-se muito a analogia com condomínios. Pega um prédio com vários apartamentos, com 20 apartamentos. Nos prédios, geralmente você tem piscina, os prédios melhores têm sauna, tem quadra, tem zelador, né? Tem portaria eletrônica, tem câmera, tem um monte de coisa. E por que isso é possível? Mesmo prédios de valor menor, né? Apartamentos de valor menor, você consegue ter essas regalias, entre aspas. Porque você está dividindo com outros condôminos os custos.
Dá para fazer essa analogia para os fundos de ações. Se você pegar R$2.000 do Henrique, 2.000 do Samuel, e pegar mais 100 pessoas com R$2.000, ou mais 1.000 pessoas com R$2.000, esses 2.000 viram ali 2 milhões. E com 2 milhões, você sim consegue montar uma carteira bem pulverizada. Então, todos aqueles recursos são colocados dentro de uma conta só, na conta do fundo, com um registro muito bem definido de quanto daquilo é meu, quanto daquilo que é do Henrique, e com esses recursos, um gestor, a gente poderia fazer análise aqui ao síndico do prédio, né? Seria o gestor, que ele recebe lá, ele tem uma remuneração por isso, ele vai estudar e escolher as melhores ações do Brasil e muitas vezes de fora do Brasil para comprar e montar uma carteira lá bem pulverizada, tá? Mas acho que esse é o exemplo aqui dos fundos de ações. Eu queria falar aqui um pouco de mais categorias. Eu vou tentar abordar, assim, são muitos tipos de fundos que tem no Brasil. Eu vou mostrar aqui um resumão que a gente fez aqui, conversando com o Henrique, para tentar... E aí, Henrique, você vai me guiando aqui com a velocidade, com os detalhes, vai fazendo pergunta, mas basicamente dá para a gente dividir os fundos em 3 grandes classes, tá? 3 principais classes: os fundos de renda fixa, os fundos multimercados e os fundos de renda variável. Então, eu vou começar aqui pelos fundos de renda fixa. Tem subclassificações desses fundos, assim como você pega o carro da Volkswagen, o carro da Ford, o carro da Volvo, você tem vários modelos dentro dessas marcas diferentes, né? Porcamente, dá para falar isso aqui. Então, dentro da classe de renda fixa, você tem vários modelos de fundos, tá? Tem lá o Gol, o Golf, o Passat, o Jetta, é mais ou menos aqui nos fundos de renda fixa, tá? Eu coloquei mais ou menos aqui, esses primeiros, em ordem de complexidade. O primeiro fundo, que é muito comum, é o tal do referenciado DI ou soberano, tá? O soberano, geralmente, quando a gente menciona esse tipo de termo, nós estamos falando que o emissor dos títulos que estão lá dentro da carteira do fundo são emissores soberanos. No caso aqui do Brasil, é o governo federal, tá? Então, esse é o tipo de fundo mais seguro que tem no Brasil. Ele compra, basicamente, Tesouro Selic, ou LFT, que, inclusive, infelizmente, nas últimas semanas, teve retornos negativos, porque houve um excesso de oferta desse título, né, por conta do governo, e teve pouca demanda. Então, os preços acabaram caindo, mas mesmo tendo observado uma volatilidade nesses preços recentemente, esse é o tipo de fundo, o tipo de título mais seguro que tem no Brasil, tá? Ele pode oscilar, nós vimos isso recentemente, mas ele é o mais seguro. À medida que você vai misturando exposição a títulos públicos com títulos privados, com títulos de empresas e bancos, né? Os devedores são... Você está emprestando dinheiro tanto para o governo quanto para empresas e bancos, a gente diz que esses fundos passam a ter o risco de crédito aqui nas suas carteiras. E quanto maior for o risco de crédito, mais arriscado o fundo e, por consequência, maior o retorno que você deveria esperar, tá? O primeiro mix que a gente vê, que são fundos que têm até 50% de crédito privado, não mais do que isso, são esses fundos que a gente chama de high grade, que a gente chama de liquidez, / referenciados daí, são esses fundos que têm um mix entre títulos públicos e títulos privados de baixo risco, tá? Com a alta nota de crédito, por isso high grade. Esses fundos, geralmente, por que a gente internamente aqui na XP acaba botando high grade liquidez? Porque eles são fundos geralmente utilizados como liquidez dos clientes, tá? Eles pagam ali em D mais 0, D mais 1. O que é o D mais 1? Você pediu resgate hoje, ele paga um dia depois. D mais 2, D mais 3, D mais 4, D mais 5. Geralmente, até 5 dias ali para pagar os seus recursos, dá para usar como a tua reserva ali de emergência. Lembrando, tem oscilação, pode ter retornos negativos, nós vimos isso principalmente na crise, tá? Mas são fundos mais conservadores. Tem um tipo de fundo, à medida que você vai aumentando a concentração em crédito, a gente tira esse liquidez do nome, deixa só high grade, são os fundos que têm ali 80%, 85% de exposição a crédito e o restante títulos públicos, são esses créditos high grade que a gente fala, fundos high grade.
que geralmente são D mais 30, D mais 45, D mais 60. Então, você vai, se você pedir o resgate hoje, depois de 60 dias, esse recurso não está na sua conta. E eles se propõem, por serem um pouco mais arriscados, ter mais crédito, eles se propõem a entregar um retorno um pouco maior. Enquanto que o fundo referenciado DI soberano, ele vai te entregar ali entre 90 e 100 do CDI, isso se for aqueles taxa zero, né? Lembrando que o percentual do CDI, com CDI muito baixo, ele deixou de fazer sentido. Esse high grade liquidez / referenciado DI, ele vai ter o objetivo de entregar ali entre CDI mais 0 e CDI mais meio, tá? Vai ficar nessa faixa de preços, nessa faixa de retornos. O crédito high grade, que é mais arriscado, tem mais exposição a crédito, ele vai te entregar ali entre CDI mais meio e CDI mais 1,5%. O que é o CDI mais 1,5%? Se o CDI está 2%, ele vai te entregar 1,5% acima do CDI. Conta de padeiro aqui, entre 3 e 3,5% ali ao ano, tá? Com o CDI de hoje. Se o CDI aumentar, você bota 1,5% acima. E aí depois nós vamos para o outro tipo de fundo, que é o tal do fundo high yield. O que é yield? Yield é o retorno, é o juro, né? É o quanto que aquele título vai te remunerar. Um alto rendimento, high yield, geralmente ele vem acompanhado de um risco maior. Não tem milagre, não tem almoço grátis, tá? Então, os fundos de crédito high yield são fundos que geralmente vão ter créditos mais arrojados em sua carteira, são empresas de menor porte, empresas de capital fechado, são estruturas que a gente chama de crédito estruturado, é o tal do CRI, o CRI, né? FDIC, que é o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, CRA, que é o CRA, o Certificado de Recebível Agrário ou Agrícola, tá? Esse tipo de título um pouco mais arrojado vai estar dentro desses fundos de crédito high yield. Então, isso é número 1. Número 2, esses tipos de títulos geralmente têm uma liquidez menor. Então, os prazos de liquidez desses fundos geralmente são D mais 90, D mais 120 dias, D mais 180 dias, D mais 360 dias. Os prazos são maiores, então tem que pensar que 2, 3 vezes antes de alocar num tipo de fundos como esse. Esse é um fundo para alocação de longo prazo. Se você precisar do dinheiro do dia para a noite, não vai ser daqui que você vai resgatar, tá bom? Então, crédito high yield. Tem aqui os fundos de debêntures incentivadas. As debêntures incentivadas ou as debêntures de infraestrutura são debêntures que contam com a isenção de imposto de renda. O governo lá, eu acho que a lei é de 2011, eles fizeram uma lei para incentivar os investidores pessoa física, eu, você, a ajudar a carregar o fardo do governo de investir em aeroportos, portos, rodovias, usinas elétricas, que o governo não tinha e continua não tendo dinheiro para financiar toda essa infraestrutura que a gente precisa. Então, para tentar atrair o investidor pessoa física, eles falaram, poxa, tem esse tipo de debênture aqui, que se você investir nelas, você não paga imposto de renda, elas vão render líquido de IR. Os fundos que são dedicados a comprar essas debêntures também são isentos de IR, tá? Então, são os fundos aí, a gente chama de debêntures incentivadas ou debêntures de infra, e os fundos que investem em tais debêntures também têm essa isenção. Geralmente pagam ali em D mais 30, D mais 45, D mais 60, tá bom? O risco de crédito desses fundos, dá para dizer que ele é um risco médio, tá? Assim, ele não é conservador, não é mega arrojado, nós estamos ali na faixa, no meio dessa banda entre o crédito high grade e o high yield, tá bom? Pode ter debêntures de Petrobras, de Vale, de Equatorial, que é uma empresa listada, super relevante no mercado, e você pode ter debêntures de projeto específico para fazer uma usina eólica no interior do Rio Grande do Norte, que é um tipo de papel mais arrojado. Então, geralmente você tem um mix desses dois papéis, por isso que eu digo que o risco aqui fica no meio do caminho. Samuel, me permita, inclusive a XP tem um fundo, né, de debêntures incentivadas que eu gosto muito de apresentar aos clientes, principalmente porque, assim, às vezes o cliente gosta muito de comprar debênture, mas se ele compra uma ou duas no máximo debêntures, ele está muito concentrado em uma empresa só, né? E no fundo ele acaba, como o fundo tem várias debêntures, né? É uma boa forma de diluir um pouco o risco, né? De fato, quando você investe num fundo de debêntures incentivadas, assim como nos outros fundos de crédito,
Esses fundos, o que eles têm? Os outros que eu falei antes do debêntures incentivados. O de debêntures incentivados só tem debêntures, tá? Eles podem ter FDICs de infraestrutura também, mas geralmente são debêntures. Eles vão ter ali 15, 20, 25, alguns têm 30, 35 papéis. Então, ele é bem pulverizado. Se der problema em uma debênture, você vai ter ali um prejuízo, mas é um prejuízo comedido. Você vai perder ali 2%. 2% do total que você tiver nesse fundo aqui, né? Se esse fundo for 10% da sua carteira e esse fundo cair 2%, o impacto final na tua carteira vai ser 0,20 negativo. Ele fica bem diluído, tá? Os outros fundos, crédito high yield, crédito high grade, seja o high grade de liquidez, eles têm debêntures, têm letras financeiras de bancos grandes, bancos médios, bancos pequenos, tem CDBs, eles são bem pulverizados. Então, a grande vantagem de se investir em um fundo, além de você poder resgatar na hora que você quiser, se o fundo paga em D mais 60, você sabe que em 60 dias o dinheiro vai estar na tua conta. É diferente de você ter a debênture de uma empresa que ela começou a ficar muito ruim, os resultados começaram a deteriorar, e aí você quer vender, ninguém quer comprar. Aí você pode ficar 2, 3, 4 meses tentando vender, você não consegue, e se você quiser vender muito, precisar do dinheiro, você vai precisar vender com deságio. Se vale 10 mil reais, você tem que vender a 7 mil, 8 mil, depende de quão estressada estiver a empresa. Então, de fato, a parte da pulverização é muito boa, e também eu gosto particularmente do fato de você saber que se é D mais 30, D mais 15, D mais 60, não importa qual a data, você sabe qual que é a data que vai cair na tua conta. Sem falar que você tem um gestor ali com uma equipe de analistas olhando esse negócio todo santo dia. Então, são profissionais. Tá bom? Beleza. Indo aqui para a parte final, você tem todas essas estratégias de fundos de renda fixa, elas existem para o Brasil, que foi o que eu falei, que é o que nós estamos mais acostumados, e tem isso internacionalmente. Você tem fundos internacionais de renda fixa, tá? Que podem investir só nos Estados Unidos, só na Europa, só em países asiáticos, só em países emergentes, ou investir em todos eles ao mesmo tempo. São os fundos globais, tá? E eles podem ter exposição ao câmbio ou não. Então, quando a gente fala que um fundo ele é hedgeado, no caso dos fundos internacionais, esse hedge quer dizer proteção. Proteção contra o quê? Contra a oscilação do dólar, geralmente. Você não fica exposto à oscilação do dólar. Para o bem ou para o mal. Quando o dólar sobe bastante, poxa, bacana, né? Que é o que aconteceu esse ano. Mas quando o dólar cai, isso pode te prejudicar. Então, tem essa opção. E a outra opção, que é não hedgeada, né? Sem a proteção cambial, você fica sujeito à oscilação dos créditos dentro da carteira e sujeito à oscilação do dólar. De novo, em anos como este ano aqui, 2020, foi muito bom. Mas teve vários anos que o dólar caiu. Tá? Então, tem essas duas opções. Para as debêntures incentivadas, eu não comentei, o conceito de hedge e não hedge ele é diferente, não é para o câmbio. Isso aqui é com relação ao mercado de juros pré-fixados, tá? O mercado futuro de juros pré-fixados. Você tem, geralmente, quando o Tesouro IPCA ou a NTNB oscila, essas debêntures aqui incentivadas, ou as de infra, elas oscilam também, porque elas são, em sua grande maioria, atreladas a um índice de preços, tá? Principalmente o IPCA, que é o mesmo indexador das NTNBs ou o Tesouro IPCA. Então, geralmente, quando tem uma aversão a risco no mercado, está todo mundo muito nervoso, esses títulos caem de preço. E, geralmente, quando há euforia, o mercado está mais animado, os preços sobem. Independente do risco de crédito, tá? Independente do risco daquela empresa que está investindo. Então, se você não quiser estar exposto a esse tipo de oscilação, existem os fundos de debêntures incentivadas hedgeados com relação a esse tipo de risco. O risco de crédito continua lá, mas você não tem esse fator a mais aqui para se expor, tá bom? E por fim, Henrique, assim, esses fundos todos que eu falei são fundos que têm exposição a crédito, tá? Em maior ou menor grau. Os últimos três aqui, que é juros ativo, renda fixa pré e renda fixa inflação, geralmente são fundos que vão explorar só o mercado de juros futuros pré-fixados, atrelados à inflação, ou um mix dos dois, tá? O fundo de renda fixa pré-fixado, geralmente ele vai ficar comprado só em títulos pré-fixados. Ele é mais ou menos passivo, porque ele sempre está investido em títulos pré-fixados. O gestor pode ficar comprado em títulos de prazo maior ou menor. Então, ele pode, muitas vezes,
mexer no que a gente chama de duration, né? Esse termo em inglês que geralmente, quanto mais longo o título, maior o duration, e por consequência, maior o risco do título. E quanto mais curto o título, quanto menor o prazo de vencimento, menor o duration. Então, o gestor pode mexer nisso daqui, mas vai ser sempre pré. O fundo renda fixa e inflação, geralmente ele fica comprado o tempo todo em NTNBs. E o gestor vai dizer se ele vai ficar comprado na NTNB 2026, 2028, 2050, 2045. Ele pode fazer essa gestão mais ativa, mas vai ser sempre NTNB, tá? Então tem esse fundo. E o juros ativo, ele mistura as duas coisas. Ele pode ficar pouco comprado, bastante comprado. São fundos que geralmente não têm exposição a crédito, tá bom? Então, esse aqui é o resumo dos fundos de renda fixa. Agora, Henrique, eu queria falar contigo aqui sobre os fundos multimercados, que é essa segunda grande classe aqui que dá para quebrar os fundos no Brasil, tá? Existem diversos tipos de classificação, diversas classificações dependendo da instituição, tá? Como que nós costumamos olhar aqui dentro da XP? E era mais ou menos como eu olhava nas outras casas pelas quais eu passei. O tipo de fundo mais numeroso que a gente tem aqui no Brasil é o que a gente chama de fundo de estratégia macro. O que são os fundos multimercados de estratégia macro? Geralmente são fundos em que o cenário macroeconômico é o que mais importa para a tomada de decisão. Então, o gestor começa... Geralmente essas casas têm uma equipe de economistas que ficam estudando perspectivas para o PIB do Brasil, para a inflação do Brasil, para a taxa Selic, para a taxa de desemprego, para os Estados Unidos, para a Europa. Se eles têm equipes mais robustas, geralmente eles olham a Ásia também. E com base nessas informações todas, eles falam, poxa, beleza, então suponha que as minhas estimativas de crescimento da economia esse ano sejam de, em vez de cair 5%, 6%, que é o que a maioria acha, eu acho que vai cair só 1%. O meu economista está com uma estimativa mais animada, mais otimista. Se isso acontecer, qual que é o impacto disso na Bolsa de Valores? Qual que é o impacto disso no dólar? Qual que é o impacto disso nas decisões do Banco Central para decidir se ele corta mais ou se ele aumenta a taxa Selic? De maneira simplificada, tá? Então, eles olham, de acordo com essas estimativas deles, do cenário macroeconômico, eles tentam entender qual que vai ser o impacto nessas diferentes classes, renda fixa, moedas e bolsas, geralmente, tá? E aí, depois, é o que a gente chama de top-down, começa de um nível maior aqui, né, mais abrangente, que é o cenário como um todo. Depois vai para as classes de ativos, dá uma funilada, e, por fim, vai para os ativos especificamente. Então, suponha que o gestor tenha feito a previsão de que o PIB vai ser melhor do que todo mundo está achando. Aí ele chega à conclusão de que isso vai ter um impacto positivo na Bolsa. E aí ele continua descendo e fala, beleza, Bolsa vai ser impactada positivamente. Mas quais setores específicos da Bolsa vão ser impactados? Setor de consumo, e suponha que ele tenha chegado à conclusão que era o setor de consumo, porque as pessoas vão ter mais disposição para comprar, e o setor de construção civil. E aí ele fica comprado ali, por exemplo, numa cesta de ações de consumo, ele não vai comprar uma ou duas, ele compra ali 4, 5, porque o foco dele não é fazer o valuation de empresas, né, a valoração das empresas, ele está olhando muito mais o cenário macroeconômico. Então, como ele não vai gastar muito tempo olhando o detalhe do detalhe da empresa, ele está apostando mais nessa tese, maior, macro, ele, para minimizar os riscos dele, ele compra ali uma cesta de ações de consumo e ele compra uma cesta de ações de construção civil. Então, fundos macro geralmente operam dessa maneira, tá? Ele vai fazer a mesma coisa para o dólar, para ele ter opinião se é para comprar ou vender o dólar. Ele vai fazer a mesma coisa para olhar bolsas internacionais, por exemplo, o S&P 500, ou ficar comprado ou vendido no S&P 500, no ouro, no euro, commodities, petróleo, né? O petróleo nos preços atuais, dado tudo que está acontecendo no mundo. É para comprar ou para vender. Então, esse é o fundo multimercado macro, tá? Samuel, me permita, e é bastante interessante a gente observar e para os nossos clientes também entenderem isso, né? Que diferente da renda fixa, nos fundos multimercado eles já podem ter ação dentro da carteira, não é? Não é que vai ter só ação, mas já tem alguma exposição, não é? Como você está dizendo. Pode ter tudo. Por que os multimercados macros são os mais numerosos no Brasil? Porque eles podem fazer tudo, eles são muito flexíveis. Pode comprar crédito, pode comprar título público, pode comprar moedas, seja dólar, euro, ien, franco suíço, qualquer moeda. Pode investir em commodities, pode investir em juros
do Brasil, mercado futuro de juros no Brasil, mercado de futuro de juros da Europa, da Ásia, dos Estados Unidos, ele é mais amplo. E ações, pode comprar ações com certeza. Ações e índices acionários, tá? Então, esse é o tal do fundo multimercado macro, tá bom? O que vem depois aqui, que eu listei, é o tal do multi-estratégia. Ele é muito parecido com o macro, tá? Ele é muito parecido. Geralmente, a diferença dele é que ele tem estratégias segmentadas. Em vez de ser um grande gestor ou uma equipe de gestores olhando tudo de uma maneira conjunta, eles segregam os gestores por especialidade, tá? Então vai ter um gestor ali sênior com uma equipe olhando só ações. Aí vai ter um outro gestor sênior com uma equipe que pode ser de 1, 2, 3, 4 pessoas olhando só moedas. Aí vai ter um outro olhando só commodities. Ele é multi-estratégias. Se nós formos olhar o consolidado dele, ele vai ficar parecido com o fundo macro no final das contas, mas eles se misturam ali, tá? Então dá para dizer que o macro e o multi-estratégia são similares, tá bom? Eles podem ter mais predominância de ações ou não, de operações no universo de ações ou não, tá bom? Um exemplo que eu dou aqui é o Ocan Retorno Absoluto, tocado ali pelo Duda Rocha. O forte da casa é o mercado acionário, o mercado de ações, mas ele pode fazer também operações ali de moedas e de juros nesse fundo, tá? Então ele chama nós chamamos aqui de multi-estratégia, mas ele se confunde muito, às vezes, com os fundos macro, tá bom? São fundos que investem em diversos mercados. Depois, o próximo aqui é o tal do long short. O termo long no mercado financeiro quer dizer comprado. E o termo short quer dizer vendido. Isso no mercado financeiro, tá? Isso pode ser para renda fixa, pode ser para ações, pode ser para moedas, mas nesses casos específicos aqui que a gente está falando, nós estamos falando do mercado de ações, tá? Então, o que é um fundo long short? Ele é um fundo que a equipe de analistas de ações, junto com o seu gestor, vai estudar todas as empresas listadas, seja no Brasil, seja fora do Brasil, mas vamos simplificar aqui, falar do Brasil, e vai chegar à conclusão daquelas empresas que são boas, que têm um bom potencial de retorno à frente, e nessa pesquisa, nessa jornada, eles vão se deparando com algumas empresas que são ruins, ou que os preços estão muito esticados. Às vezes a empresa até é boa, mas tá cara, tá assim, subiu demais a ação. E aí o que eles fazem? Eles segregam de um lado todas as empresas que eles acham que são boas, têm ótimo potencial de retorno, e do outro lado eles deixam as ações com potencial de queda, seja empresa boa ou empresa ruim. Às vezes a empresa está com preço alto e é boa, pode ser que tenha uma correção. Às vezes a empresa está com preço alto e é ruim, segundo a concepção do gestor. Aí fala, poxa, essa daqui dá para apostar contra. E como que ele aposta contra, né? Essa tal dessa operação vendida, acho que eu não vou entrar no detalhe aqui de como que faz, mas basicamente ele pega essas duas carteiras e junta. Quando o tamanho das ações compradas, o valor total das ações compradas, ele é igual ao valor total das ações vendidas, nós dizemos que ele é um fundo neutro. Se a bolsa cair ou subir, não importa para esses fundos. O que importa é que a carteira comprada, se tudo cair, desde que a carteira comprada caia menos do que a carteira vendida, tá ótimo, o gestor vai ganhar dinheiro. Se tudo subir, desde que a carteira comprada suba mais do que a carteira vendida, ele vai ganhar dinheiro. E se a bolsa ficar de lado, o que importa é o comportamento relativo dessas ações, tá? Também são chamados fundos de valor relativo muitas vezes, tá? Então, esses são os fundos long short neutros. E o direcional? É muito fácil. O direcional, geralmente, a carteira comprada é maior do que a carteira vendida. Então, ele pode ficar, por exemplo, 40%. Pega ali um fundo que tenha R$100, tá? Ele vai ficar R$40 comprado e R$20 vendido. Qual que é o líquido disso daqui? 20. Então, geralmente, se a bolsa subir, ele tende a subir mais. Se a bolsa cair, ele tende a sofrer mais, quando ele tem essa exposição direcional. Ele pode ficar comprado, que é o direcional comprado, que é o mais comum, ou ele pode ficar vendido. Ele pode ter uma carteira 20 comprada e 40 vendido. E aí, se a bolsa cair, esse gestor provavelmente vai se beneficiar, tá bom? Então, esse aqui são os fundos long short. Maravilha. Só um detalhe sobre o long short, Samuel. Comparado com o fundo de ação, que a gente vai ter a oportunidade de ver ali na frente, é um fundo mais moderado, né? Porque não está exposto totalmente direcional. Mesmo o long short direcional. Estou errado?
Tá correto. São fundos mais, se comparados a fundos de ações, que só ficam comprados em ações, esses fundos são fundos que exploram o mercado acionário, tá? Eles são, em sua grande maioria, são 100% focados no mercado de ações, só que como eles fazem essas operações de valor relativo, né? Tentando usar essa carteira vendida como uma proteção para as carteiras compradas, quando a bolsa cai, eles sofrem menos. Então, eles acabam sendo mais moderados, até muitas vezes conservadores, se comparados aos fundos de ações que ficam lá de peito aberto, né? Não tem proteção, não tem um hedge, tá bom? Perfeito. Tem outro nome aqui que esses fundos podem ser classificados também, que é o termo equity hedge, tá? Geralmente usa-se esse termo também para esses fundos. A diferença do long short para o equity hedge no Brasil não tem tanta diferença, mas lá no exterior, geralmente o equity hedge ele é o direcional. O fundo que sempre tem um direcional ali comprado, geralmente ele é chamado de equity hedge, tá bom? Bacana. Próximo tipo de fundo aqui que a gente listou é quantitativos ou sistemáticos, tá? O que são os fundos quantitativos ou sistemáticos? Eles são muito parecidos com o fundo multimercado macro. A maioria deles no Brasil, tá? Tem alguns que são mais específicos, que focam só em um tipo de mercado, como o mercado acionário, mas, grosso modo, aqui, você não tem muitos fundos desses no Brasil, mas os poucos que temos, eles exploram todos os mercados. Mercado de juros, mercado de ações, mercado de moedas, mercado de commodities. Qual que é a grande diferença deles para o fundo macro? A diferença é que as operações são feitas de maneira sistemática, de maneira automatizada. Os gestores e analistas desses fundos, eles, em vez de ficar olhando jornais, revistas, fazendo projeção de PIB, de inflação, de taxa de desemprego, o que eles fazem? Eles desenvolvem algoritmos. Então, eles pegam a teoria de macroeconomia, de finanças comportamentais, tudo que existe na área acadêmica relativa a finanças, e eles ficam tentando encaixar essa teoria com o comportamento dos mercados reais, tentando identificar padrões. E uma vez que eles identifiquem alguns padrões, sejam padrões em dias, em semanas, em anos, eles identificam padrões, eles tentam montar um algoritmo que sempre que o mercado cair, ele consiga ganhar. Sempre que o mercado subir, ele consiga ganhar. Então, por exemplo, pode ser uma estratégia, esses dias eu vi um post exemplificando isso, né? Muito, muito interessante nos quantitativos. Um cientista pesquisou lá atrás, sei lá, ele fez milhares de simulações, e ele viu que toda vez que fazia sol, eu acho que era, não sei se era em Nova York ou em Londres, mas toda vez que fazia sol, com um percentual dos dias lá alto, a bolsa subia. E toda vez que ficava nublado ou chovia, a bolsa caía. Isso aqui é um exemplo bem bobo, tá? E obviamente que ele é difícil de ser replicado, mas só para dar um exemplo. Ele viu que era um viés comportamental, as pessoas geralmente ficavam mais animadas, mais otimistas, e iam lá e compravam. Então, o que daria para fazer? Ele fazia um robozinho, que ia, um algoritmo, que ia ficar ligado, por exemplo, no Climatempo, no site do Climatempo, e ele ia ver, sempre que a previsão tivesse assim, assim, assado, a hora que começasse o dia, ele ia lá e comprava ações e no final do dia vendia, algo do gênero. Então, é isso, tá tentando simplificar aqui muito. Isso é um exemplo de milhares de exemplos que existem, tá? Por exemplo, empresas que têm lucro, que tiveram lucro nos últimos 3 trimestres, é provável que no 4º trimestre as ações subam. Ele vai lá e fica comprando essas ações. Ações que tiveram prejuízo nos últimos 2 trimestres, é provável que no trimestre seguinte as ações caiam. Ele vai lá e fica vendido. Então, não é um analista analisando a empresa especificamente. Ele analisa padrões, pegando milhares e milhares e centenas de milhares de dados, fazendo o que a gente chama de backtest. Eles testam os dados do passado e veem se tem resultados bons ou não, tá? Então, enfim, tentei simplificar aqui de um assunto que é bem complexo. E mostra assim, e também eu acho que o que a gente consegue ressaltar é a velocidade com que consegue fazer isso, que é muito maior do que uma equipe, um ser humano fazendo, né? Com certeza, com certeza. Essa é a grande diferencial. Tem duas coisas interessantes desses tipos de fundos. Primeiro, se veio a crise, geralmente nós que estamos tomando decisão ali para os clientes, né? Eu não tomo mais, mas o Henrique ainda ajuda os clientes. É natural você ficar nervoso, você ficar estressado, você ficar cansado.
e isso impacta as suas decisões. Esses tipos de fundos, eles não contam com cansaço humano. Pode contar com o cansaço humano na hora de ele programar, ele fazer alguma besteira, mas na hora da tomada de decisão no dia a dia, são os algoritmos que estão tomando a decisão de comprar ou vender. Tá? Então, geralmente, em momentos de mais aversão a risco, de crise, esses tipos de fundos eles andam melhor. Geralmente, não é regra. Geralmente, quando está mais volátil, quando o mercado está mais irracional, esses algoritmos são racionais e eles conseguem ganhar dinheiro. Tá? Então é legal que eles são mais descorrelacionados dos outros tipos de fundos. Isso no Brasil e fora do Brasil. Então eles vão bem na hora de você montar um portfólio diversificado, você ter fundos de estratégias diferentes, tá bom? Bom, Henrique, agora eu gostaria de falar dos fundos de renda variável ou dos fundos de ações, né? Também dá para classificar aqui os fundos em diversas categorias, tá? Dependendo da casa, você vai ter nomes parecidos com esse ou não, mas, grosso modo, você tem um primeiro tipo de fundo de renda variável aqui, que nós costumamos chamar de long biased. O long, como eu falei ali para explicar os fundos long short, o long do mercado financeiro quer dizer comprado, e o biased vem de viés, né? Ele tem um fundo que tem um viés comprado. Esse tipo de fundo, ele vai estar, a grande maioria deles vão estar comprados o tempo todo. A exposição líquida deles vai ser comprada. Ele vai estar mais comprado do que vendido. Então, ele usa uma carteira grande de ações, tá? Para ficar comprado, apostar na alta desses papéis. E ele pode usar um pedaço do seu portfólio para fazer operações vendidas, tá? Geralmente são em tamanho bem menor do que nos fundos long short ou nos fundos equity hedge. Exemplo, ele pode estar com uma carteira 100% comprada e aí ele fica, por exemplo, 40% vendido. O tamanho da posição comprada é muito maior. A exposição líquida aqui, né, o 100 menos o 40 daria 60. Geralmente os fundos long biased, eles ficam comprados ali entre 50% e 80% do patrimônio líquido deles. Então, são fundos que, quando a bolsa cai, eles sofrem bem mais do que um fundo long short. Bem mais. Só que sofrem menos do que um fundo de ações tradicional, tá? Que é o que a gente chama de fundos long only. Só fica comprado, tá? A gente já chega neles. Então, esses são os fundos long bias. Dentro do universo de renda variável, de fundos de ações, geralmente eles são a porta de entrada, eles são os fundos que têm um nível um pouco mais conservador dentro desse universo, tá? Eles são mais arrojados do que todos os outros que a gente já falou aqui, mas dentro do universo de ações, eles costumam ser mais conservadores, protegem mais. Exemplo aqui, ordem de grandeza. A Bolsa vai oscilar com um nível de volatilidade, de oscilação ali, entre 20% e 25%. O fundo long bias, geralmente, eles estão poluídos, né, essa métrica por conta da crise recente que a gente teve, mas geralmente a volatilidade deles vai ficar ali em torno dos 15% contra 20% a 25% da Bolsa. Então, dá para ter uma ordem de grandeza aqui de quão mais conservadores eles são, tá bom? Bacana. Nossa, eu ia fazer um comentário que você tem o nosso público aqui é muito das pessoas que estão começando, e para a gente, eu e você, é muito normal a gente falar que o fundo vai estar 100% comprado e 40% vendido, né? Então, ele vai estar um pouco alavancado, né? É importante você explicar aí para a galera como é que ele pode estar 100% comprado e 40% vendido, né? Perfeito. Entra aqui esse conceito da alavancagem. O que é a alavancagem? De uma maneira muito simplista. É o gestor pegar dinheiro emprestado, grosso modo, tá? Ele vai estar emprestando dinheiro para fazer mais operações ainda. Então, a alavancagem é isso. Quando você está alavancado, eu estou alavancado para comprar uma casa, que significa que nós compramos uma casa, parte com o nosso dinheiro, parte com o dinheiro que a gente não tinha. Então, a gente está contando com uma receita, com salário, com a venda de algum ativo, para a gente pagar aquilo lá. Os fundos multimercados e de ações, principalmente os multimercados, eles se utilizam dessa artimanha, desde que utilizada com responsabilidade, é super comum, super normal. O problema é quando o gestor não tem experiência, não tem controle de risco, aí pode ser um problema, pode levar o fundo a ter perdas maiores, tá? Mas é isso. Então, ele consegue montar operações em um valor superior aos R$100 do fundo, né, os 100% do fundo,
por fazer operações que simulam ali o empréstimo, tá bom? Então, é isso. Tentei responder aqui de uma maneira simplificada, foi fantástico. sem aprofundar. E para quem está preocupado, Samuel, com essa questão da alavancagem, se é muita, se é pouca e tal, como é que funciona isso? Lembrando que os fundos têm regulamento, né? Que a gente pode ler ali no regulamento e saber tudo o que está acontecendo. Além disso, tem um administrador do fundo que está ali eu costumo dizer que é de babado o gestor, né? Para não deixar que ele fuja do regulamento. Além de, dentro da XP, essa é uma das suas funções também, né? Tá acompanhando se o gestor está fazendo o que ele deve fazer, né? E por última etapa, ainda tem aqui os assessores ainda acompanhando também, trocando ideia com vocês aí, com todo o time, para a gente entender se está tudo by the book, por assim dizer, né? Exato. Tá? Os próximos fundos aqui, tipos de fundos, são os fundos que a gente chama de long only. Eles só ficam comprados, tá? Eles não fazem essa parte de proteção da carteira. E só um adendo aqui, os fundos long bias podem fazer proteção da carteira tanto ficando vendidos em outras ações, quanto comprando um pouco de dólar, comprando um pouco de ouro. Não é tão comum, mas no Brasil aqui, e fora do Brasil também, a gente vê isso acontecendo às vezes, tá? Tem alguns fundos long bias que eles são mais flexíveis, tá bom? Então, só para complementar. Os outros fundos, o primeiro deles aqui que aparece, o número 2, né, na verdade, é o indexado ou iniciativo. São fundos que vão olhar o Ibovespa ou o IBX, por exemplo, o índice, por isso de indexado, e eles vão eles vão basear suas carteiras no índice. Então, um fundo indexado ao Ibovespa ativo, ele vai olhar toda a composição do Ibovespa lá, mais ou menos, eu não sei se está com 75 papéis ou 70, mas entre 70 e 75 papéis, ele vai escolher ali ficar comprado na grande maioria desses papéis, os iguais, tá? Vale, Petro, Itaú, Ambev e todos os papéis. E o que ele faz? Ele suponha que um determinado papel, sei lá, Petrobras tenha 10% de exposição no Ibovespa. Eu não sei qual que é o peso atualmente, mas suponha que seja 10%. Esse gestor, se ele não estiver tão otimista com o Petrobras, ele vai ficar comprado 7%, 6%. Até menos, dependendo de quão negativo ele esteja com a Petrobras. Se ele estiver mais otimista com a Petrobras, ele vai ficar comprado 11%, 12%, 13%. Mas ele vai ter Petrobras, não é que ele vai ficar de fora, tá? Então ele vai ter mais ou menos. Vale, ele vai ter mais ou menos. Itaú, ele vai ter mais ou menos. Então, ele usa o índice, seja o Ibovespa, seja o IBX, seja aquele índice de small caps, que é o SMLL. Então, ele tem um índice e ele fica baseado naquele índice. O outro tipo de fundos, que é o livre ali, ou dividendos, ou small caps, mas geralmente, de maneira genérica, são os fundos de ações livre, o próprio nome fala, ele é livre. Ele olha geralmente o Ibovespa, mas ele não tem compromisso nenhum de se ele não gosta de Petrobras, ele não vai ter Petrobras. Não é que ele vai ter menos, ele não vai ter. Se ele não gosta de Itaú, ele não vai ter nada de Itaú. Não é que ele vai ter pouquinho a mais, tá? Então, esses tipos de fundos aqui são os mais numerosos, e dependendo da subestratégia deles, a gente pode fazer algumas quebras aqui. Por exemplo, fundos que procuram estar concentrados em empresas que pagam altos dividendos. São os fundos de dividendos, tá? Geralmente eles vão ter um peso setorial grande em empresas de energia elétrica, empresas de saneamento básico, empresas que têm receitas mais previsíveis, tá? Algumas concessões de rodovias, em que as receitas não oscilam tanto, por isso que elas conseguem pagar mais dividendos, tá? Small caps, small ou mid caps, tá? Geralmente são gestores que focam em comprar empresas de média e baixa capitalização de mercado, são empresas menores, tá? Já tivemos mais fundos assim no Brasil no passado, hoje eles são menos numerosos, tá bom? E por fim, nós temos os fundos internacionais que têm todas essas estratégias que eu falei. Eles podem ter exposição ao câmbio, que são os redeados, né? Que além da oscilação das ações, você vai ter a oscilação do dólar aqui, geralmente é o dólar, tá, pessoal? Grosso modo. Vai ter a oscilação do dólar também. Desculpa, você não tem a oscilação do dólar no redeado. Você só conta com a oscilação das ações, e quando não é redeado, quando não tem proteção do dólar, você tem a oscilação das duas coisas. Então, se as ações sobem e o dólar sobe, legal. Se as ações caem e o dólar sobe, você tem ali alguma proteção. E você testa essas combinações todas, tá?
Então, grosso modo, esses são os fundos, algumas das principais categorias de fundos de ações. Uma das maneiras de olhar. Okay? Por fim, assim, depois de falarmos aqui dos fundos de renda fixa, multimercados e renda variável, que são as 3 principais categorias de fundos no Brasil, eu queria falar de uma aqui específica que eu chamei criativamente de outros, que na verdade engloba uma série de outros tipos de fundos, tá? Acho que o primeiro que eu listei aqui, que está em negrito, são os fundos alternativos. O que são os fundos alternativos? São fundos que não se encaixam em nenhuma dessas outras classificações aqui, tá? Nem renda variável, nem renda fixa, nem multimercados. Os 2 primeiros são fundos que investem em empresas de capital fechado, são empresas que não são listadas ainda na Bolsa, tá? Os fundos de private equity, que é o private é privado, né? Empresas de capital privado. Geralmente investem em empresas que têm uma receita maior, uma capitalização de mercado ali, um valor estimado de mercado maior, e os investidores de tais fundos compram participações em empresas que dali 3, 4, 5, 6 anos vão estar aptas a fazer IPO, a serem listadas na Bolsa. E nesse momento, o gestor do fundo vende a sua participação na Bolsa e aí retorna o capital para os investidores, tá? Ou, o que ele faz? Ele vende essa empresa para uma empresa maior que está consolidando o mercado e sai também desse investimento, tá? Então, geralmente, esses fundos são fundos mais longos, tá? A liquidez deles é em 8 ou 10 anos, então você investe os seus recursos ali, tem que ser um recurso de longuíssimo prazo, e você esquece aquele dinheiro. Obviamente que você vai acompanhar ali os relatórios trimestrais dos gestores. Raramente você tem cartas mensais, tá? Acho que eu nunca vi carta mensal de fundos de private equity. Você vê ali trimestral, semestralmente, os gestores prestando contas. Por quê? Porque não fica negociando todo dia as ações dessas empresas na Bolsa, são empresas de capital fechado. Então, a frequência dos dados ela é menor, tá? Então, tem uma diferença grande aqui, que é da falta de liquidez. Se você quiser sair de um fundo desse antes de ele acabar, muito difícil, tá? E também as empresas são mais arriscadas. É muito mais arriscado você investir numa loja de roupas, numa rede de lojas de roupas de capital fechado, é muito mais arriscado do que investir numa lojas Renner, por exemplo, ou numa lojas Hering. Você pode vender aquelas ações a qualquer momento na Bolsa, tá? Então, é mais arriscado. Por consequência, o outro lado da moeda é que, por ser mais arriscado, o retorno esperado desses ativos é bem maior. Bom, então nós estamos falando que os fundos de private equity se propõem a entregar aí, ao longo do período de investimento, entre 15% e 20% ao ano, tá? É um retorno muito alto se a gente for comparar com o CDI de hoje, que está 2% ao ano. Os fundos de venture capital, eles são similares, a diferença é que eles investem em empresas em estágio mais incipiente, mais inicial ainda, tá? O que a gente chama geralmente de startups. Então, são fundos que investem geralmente em startups. São empresas muito mais arriscadas, tá bom? Muitas vezes ligadas ao setor de tecnologia, seja fintech, seja o health tech, né, de saúde, seja o edutech, que é de educação. Agora você tem vários termos para o tech. Agritech, agricultura com tecnologia, e por aí vai, tá? Também são fundos que geralmente têm um prazo ali de 8, 10 anos, tá bom? Um prazo longo, só dá para colocar recursos ali para aquele capital teu que é para longuíssimo prazo. Se você pensa eventualmente em ficar sócio de um amigo teu ou de um parente que está montando um site para vender eletrônico. Uma alternativa a isso pode ser você investir num fundo de venture capital. Quando você investe com o teu amigo, com o teu parente que está fazendo o site, você não espera tirar o dinheiro dali um ano. Provavelmente, na maioria dos casos. Você vai esperar ali, às vezes 5, 6, 7 anos até esse negócio ficar maduro. Para venture capital é parecido e para private equity também, tá bom? Então, esses 2 tipos de fundos aqui. Só para dar exemplos, na plataforma da XP, fundos de private equity, nós temos 2 que foram distribuídos ao longo dos últimos anos, tá? Tem um que é de uma gestora chamada Crescera, que o nome antigo dela era Bozano, uma gestora da qual o Paulo Guedes foi sócio antes dele virar ministro. E nós temos um fundo de private equity da própria XP, o XP Private Equity, que é tocado por um gestor chamado
Shu Kong. O Shu sempre trabalhou com fundos de private equity na sua carreira toda, e um dos grandes investimentos dele, acho que talvez o mais bem sucedido, foi o investimento na XP. Lá em 2010, ele trabalhava numa gestora, que foi o primeiro fundo de private equity que investiu na XP, 10 anos antes da XP ser listada na Bolsa, né? 9 anos, a XP foi listada em 2019, dezembro de 2019, tá bom? E tem um fundo de Venture Capital, que é de uma gestora chamada Redpoint, que um dos principais sócios da Redpoint é um cara chamado Romero Rodrigues, que foi um dos fundadores daquele site Buscapé, aquele comparador de preços, tá bom? Então, só para tangibilizar um pouquinho aqui esses fundos. Tem um terceiro tipo de fundo aqui, que a gente chama de Special Situations. Pessoal, esse aqui é como se fosse o multimercado, multi-estratégia ou multimercado macro dos ilíquidos. Ele pode fazer qualquer coisa, tá? Ele pode fazer empresas em estado mais incipiente, eles podem fazer empresas em estado mais avançado, mas geralmente eles vão investir em empresas em situação mais delicada, em situação especial. Às vezes é uma empresa que tem um negócio bom, mas está num momento ruim, tá? É uma situação especial, muitas vezes em recuperação judicial, inclusive. Então, esses gestores tentam comprar essa empresa com bastante desconto, às vezes ela é uma empresa boa, mas está muito endividada. Eles tentam renegociar todas as dívidas e tornar essa empresa boa ao longo do tempo e sair lá no final lá na frente, tá? Eles podem investir tanto comprando um pedaço do capital da empresa, quanto dando crédito, tá bom? Então, eles fazem de tudo ali, eles fazem um mix dessas coisas. Tem um outro fundo de ilíquido aqui, alternativos ou ilíquidos, que a gente chama de fundo de crédito estressado, tá? Acho que o nome aqui já fala. São fundos, lá fora, são muito conhecidos como fundos abutre. Geralmente, isso é visto com maus olhos, mas nada mais é do que eles ficam olhando empresas que estão em péssima situação, tá bom? E eles vão consultar quem são os credores dessas empresas. Então, suponha que eu tenha um título da Sete Brasil. Sete Brasil era uma das empresas ligadas à Petrobras, que teve rombos assim, bilionários, tá? Eles tinham debêntures fora do Brasil, no Brasil, tinha vários bancos que emprestaram dinheiro para essa Sete Brasil. O que esses fundos de crédito estressado fazem? Eles batem lá no Itaú, batem no Santander, na Caixa, no Banco do Brasil e falam, poxa, eu estou vendo que você tem aqui 100 milhões de dívida da Sete Brasil. Eu pago 3 milhões. Como assim? Pois é, não vale nada. Você está cobrando os caras? Não. Você acha que vai receber? Não. Então me vende por 3 milhões. 3% do valor total. E aí o que eles fazem? Eles compram esse crédito e eles passam a negociar com a empresa. Ó, empresa, para eu deixar o seu cadastro limpo aqui, me paga 10 milhões que está tudo em casa. Estou dando um exemplo aqui bobo, mas geralmente é isso. Eles compram por 3 e tentam vender por 9 ou por 10. Não é que eles vão vender o crédito, eles vão receber, na verdade, né? Então são fundos dedicados a isso. Tá bom? Bacana, e aí, legal. Eu queria falar aqui dos dois últimos tipos de fundos para a gente encerrar, que são os fundos passivos, tá? Fundos, eu coloquei aqui até 3S, depois eu te corrijo, mas vamos lá. Passivos. Os fundos passivos são fundos que existem geralmente para replicar um determinado índice ou um determinado mercado. Exemplo, fundo cambial de dólar. O que esse fundo faz? 100% do tempo, 100% dos dias, o tempo todo, o que ele faz? Está comprado em dólar. Só. Então, se você quiser ter exposição a dólar, em vez de você comprar a moeda física ou comprar ali, negociar o mercado de futuros, que é um mercado mais arriscado, você pode investir num fundo cambial. Ouro, né? Que ultimamente aqui muita gente fala do ouro, muita gente quis investir, sempre tem que ter cuidado, né? E existem fundos, por exemplo, na XP tem 2 deles, né? Um com exposição a dólar e outro sem exposição a dólar, que você fica o tempo todo comprado em ouro. Quero ficar exposto à Bolsa Americana. Tem lá um fundo na XP, essa família Trend aqui, né? Esse é o nome, é o Trend Bolsa Americana, que você vai ficar o tempo todo comprado em Bolsa Americana. Tem o Trend Bolsa Chinesa, que é um fundo que fica comprado em Bolsa Chinesa, e por aí vai, tá? Nós temos dezenas de fundos passivos na plataforma da XP que servem para você ter exposição a um ou outro mercado. Trend Cannabis.
É um fundo que compra ações de empresas ligadas ao setor de cannabis, que está sofrendo bastante esse ano, mas para quem acredita que esse setor pode explodir ao longo dos próximos anos, é uma tese de longo prazo, tem lá um fundo na plataforma da XP Tem que vários investe estudos que nessa tese. sustentam isso, né? Que essas empresas aí vão crescer muito nos próximos anos, né? Podem crescer, tem todo um ramo medicinal por trás que é uma indústria aí bilionária, tá? Então, são os fundos passivos, você tem de diversos mercados, tem fundos passivos de renda fixa, fundos passivos de ações, fundos passivos de commodities, o ouro pode ser enxergado como uma commodity e por aí vai, tá? E por fim, tem os fundos de fundos, tá bom? Que aqui na XP são os fundos da família Selection. O que são os fundos de fundos, pessoal? Pega um fundo de fundos multimercado. Ele é um fundo que vai selecionar os melhores fundos multimercados da indústria, tá? Procurando ali fazer um mix de fundos macro, multi-estratégia, fundos de estratégia long short, fundos quantitativos. Vai procurar selecionar os melhores gestores e montar uma seleção. O nome que a gente escolheu aqui não foi à toa. Ele faz uma seleção, esses fundos são uma seleção dos, em tese, né, dos melhores fundos do mercado. Então, aqui na XP, nós temos selections do mundo de renda fixa. Então, tem o Selection Renda Fixa Crédito Privado, tem o Selection Debêntures Incentivadas, que investe em vários fundos de debêntures incentivadas, tem o Selection Renda Fixa Plus, RF Plus, que ele investe em vários fundos high yield. Temos os multimercados, tem o Selection Multimercado, o Selection Multimercado Plus e o Selection Multimercado Internacional, tá? Então, investe lá em vários gestores internacionais. Tem o Selection Long Bias, investe em vários fundos long bias, e tem o Selection Ações, que investe em vários fundos long only. Em breve, muito em breve, nós teremos aqui o fundo, o Selection Ações Internacionais, nós temos o Selection Multimercado Previdência, e por aí vai. Então, se você não sabe, se você, assim, a plataforma da XP tem mais de 400 fundos listados, né? E tem ali centenas de multimercados. Se você não sabe em qual fundo alocar, ou se você não tem tempo, ou se você não consegue estudar, os fundos da família Selection são uma opção com uma boleta baixa, tá? Tem fundos ali com aplicação a partir de R$500. A gente estava mudando para R$100. Eu não sei, nesse exato momento que a gente está gravando, se já foi efetivada a mudança, tá? Mas entre R$100 e R$500 ali você tem aplicações desses fundos. Tem um ou outro que a aplicação ali é de R$5.000, mas mesmo os de R$5.000 são assim, um valor mais reduzido para você ter uma carteira pulverizada de fundos. Enfim, são dois pontos aí extremamente importantes, né, Samuel? Ou seja, você tem uma gestão ativa, que seja um gestor escolhendo gestores para você, além de que com pouco dinheiro você passa a ter uma diversificação maravilhosa, que se você fosse fazer sozinho na física, comprando o mínimo, a aplicação mínima de cada um desses produtos, você teria que ter um recurso muito maior, né? Exato. Bom, Henrique, eu tentei acelerar aqui, são muitos fundos, muitas estratégias, mas enfim, espero que tenha conseguido dar um pouquinho de luz aqui. Isso aqui acho que é um dos insumos para os investidores aí e assessores entenderem quais são essas características. Recomendo fortemente que estudem mais, tá? Leiam mais, ouçam mais. Eu tenho, a pedido do Henrique, eu coloquei aqui, né? Fontes de informações alternativas. Acho que tem um grande site que eu recomendo, obviamente que eu sou enviesado, que é o site de conteúdos da XP, tá? Então, esse endereço aqui, conteúdos.xpi.com.br, você tem informações sobre política, sobre ações, sobre renda fixa e sobre fundos. Se você clicar lá na seção de fundos, ou digitar aqui /fundos-d investimento, vocês vão chegar ali nessa seção aqui, que tem ali tudo que a gente produz em termos de relatórios, em termos de acompanhamento de fundos específicos. Tem lá um relatório que a gente lista os 50 fundos de maior convicção todo mês na nossa plataforma. Então, essa é uma das fontes de informação. E uma outra que eu recomendo aqui, que é um podcast que eu toco em parceria com o pessoal da Infomoney, é um podcast chamado Outliers, ou a tradução para o português seria Fora da Curva, né? Em que a gente entrevista os maiores e melhores gestores aí do Brasil para trazê-los para explicar o que eles fazem, qual que é o histórico deles, as lições nas crises e por aí vai, tá? Isso aqui são, assim, eu dei aqui 2 fontes de centenas de fontes que existem na internet. Acho que
como o nosso trabalho aqui de detetive, o investidor que quiser aprender mais tem que fazer esse trabalho de detetive também para entender melhor. Tá? Perfeito. Vocês Então bebem muito, Samuel, dos relatórios que os gestores escrevem, não é? Tem também, seria essa fonte aí, que vocês acabam bebendo muito também dessa fonte, né? Exato. Bacana. Samuel, primeiro, queria também reforçar aqui o Outliers ali, um trabalho maravilhoso que você faz, fantástico, sou fã, não perco um episódio lá, estou sempre ouvindo lá e aprendendo lá, bebendo dessa fonte, que é muito importante a gente estar sabendo quem é o gestor, a cabeça dele, o que ele pensa, né? Como ele está pensando na pandemia, como ele pensava antes, né? O que é que mudou, né? O que é que ele está vendo, o que é que ele está vendo de mundo aí para frente. Então, a gente consegue mensurar lá isso muito. Muito bacana mesmo, reforço aí, indico fortemente acompanhar isso. Queria te agradecer, cara, mais uma vez, por esse tempo, por essa oportunidade. Na minha opinião, eu acho que muita gente vai comungar com a minha opinião de que você, hoje, talvez o maior ícone, porque você está na maior empresa de investimentos do Brasil, né, e acesso aos maiores e melhores gestores do Brasil, fazendo essa compilação e nos munindo, nós assessores, com essas informações aí, que é o que permite a gente atender os nossos clientes e assessorá-los da melhor forma. Tá bom? Obrigado. Acho que a maior empresa, com certeza, maior ícone, definitivamente não. Tem uma equipe muito boa aqui que me ajuda, somos, assim, estamos indo para quase 10 pessoas, mas longe de ser ícone. Tem muito chão pela frente. Obrigado, Henrique. Prazer em poder... É como eu sinto, é como eu penso da amizade que a gente tem, com certeza. Meu amigo, boa. Muito obrigado mais uma vez. E aí o canal está aqui, com certeza vou explorar você mais lá na frente, mais uma vez, para a gente falar de algum ponto específico aí e você me ajudar nesse projeto tão bacana que é de levar a educação financeira aí para o Brasil. Tá certo? Meu amigo, boa. Muito obrigado. Obrigado a todos e até o próximo vídeo. Um abraço. Valeu.